Então, Jonatas, vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, a gente vai começar com formas bem simples, mais simples que essas é impossível, né? Uma esfera e um cubo. E a primeira coisa que eu notei lá é a questão das linhas, que eu te falei. E a gente já vai ver que não tem como ver separado um pouco daquela questão da estrutura, se tem um lado certo para começar a desenhar ou não. Normalmente, cara, a gente faz o seguinte, ó. Primeiro você vai fazer com linhas bem leves, um esboço geral da figura, certo? Ó, vamos lá, tem a esferazinha, não sei se está dando para ver aí, e o cubo, ele deve estar mais ou menos nessa posição aqui assim, certo? É praticamente impossível que você consiga, não sei se no desenho dá pra ver, acertar a proporção e a posição na primeira. Daí o lance de fazer as linhas bem fraquinhas. Você já não vai fazer e iniciar começando com as linhas finais. Você começa bem devagarzinho mesmo e vai acertando aos poucos, certo? Aí é aquele lance de usar o mínimo possível a borracha. Porque se eu errei, eu percebi que a minha bolinha aqui tá muito à esquerda do cubo. Se eu viesse aqui e apagasse, eu ia perder a referência, o quanto ela tá à esquerda, o quanto ela precisava estar mais à direita. Entende? Então, mantendo ela aí e fazendo outra aqui, aí sim eu peso a mão um pouco mais, certo? Errei de novo, tá vendo? Ela tá muito grande em relação ao cubo, então ela precisa ser um pouquinho menor. Ela, se você olhar aqui, ela tá mais ou menos na mesma linha dessa quina aqui. Será que eu tô fazendo aqui também? Parece que não, né? Então aqui, mais abaixo um pouco. O tamanho dela em relação à altura do cubo, ela dá um pouco mais da metade do cubo, percebe? Então, um pouco mais da metade do cubo aqui assim. Não precisa ter medo de riscar, certo? Pode ir riscando devagarzinho e vai pesando a mão aos poucos, conforme vai ficando mais acertada as suas linhas, certo? Ó, não sei se dá pra ver aí, mas risca bastante mesmo. Isso aqui não é o seu desenho finalizado. É claro que se for finalizar isso, em algum momento você vai passar para um outro papel, vai usar um outro tipo de tinta, ou até deixar isso mesmo, tem lá seu charme, né? Olha aqui, essa linha que sobe aqui do cubo, a gente só vê uma parte dela, a outra a gente sabe que tá atrás da esfera. Percebe? A minha tá muito errada aqui. Ela tá, essa que a gente vê, ela tá bem no início aqui da esfera. A minha tá para mais da metade. Percebe isso? Então tá errado. Eu já conserto logo aqui. Não, apaguei a anterior que estava errado. Deixa ela aí por enquanto, para mim ter essa noção de mapeamento dos espaços. Ó, percebe? E é isso, cara. Então não faz muito sentido aquela pergunta de eu comecei do lado errado e tal. Na verdade você faz uma estrutura geral e vai acrescentando os detalhes depois. Não existe você começar, por exemplo, de cima e já vai fazendo o desenho finalizado em cima e vai descendo até chegar ao final, ou da esquerda, da direita, não importa. Quem faz isso é impressora, galera. Ser humano não. A gente começa com uma visão geral e vai cada vez mais acrescentando os detalhes, como se fosse uma imagem em baixa resolução, e vai aumentando a resolução conforme vai ficando certa as coisas. Mas a primeira parte com certeza é essa aqui, de você fazer a estrutura o mais próxima possível, né? Daí aquele lance também, a gente não se preocupar com luz e sombra, as texturas da madeira aqui. Também não vou fazer isso agora, porque a minha preocupação é que a proporção e a posição delas sejam o mais próximas possíveis, certo? Uma outra coisa bacana, quando a gente ainda está nessa fase dos desenhos mais simples, só com linhas, observando essa questão mais estrutural,
você tem mais tempo, então os desenhos são mais rápidos. Você faz isso aqui, aí você muda de posição, senta dali, por exemplo, e faz de novo. Ou senta do outro lado e faz de novo. Certo? Conforme a gente vai ganhando complexidade, fazendo modelos mais complexos e aí sim, acrescentando texturas, depois acrescentando luz e sombra, efeitos e tal, aí vai gastar mais tempo para fazer um desenho. Você não vai se dar o luxo de ficar mudando assim, que você vai ficar o dia todo num desenho só. Mas por enquanto, quando a gente está nessa fase inicial, vale muito a pena fazer isso, certo? Mudar de posição, porque você vai criando essa noção de como as coisas são vistas de vários ângulos diferentes, o que tem todo aquele benefício perceptível e até cognitivo que a gente estava conversando outro dia, beleza? Mas então, resumindo, pode começar, pode riscar à vontade. Vou pôr numa posição que fica melhor para a câmera ver aqui, mas ó, pode riscar à vontade sem medo de errar, porque errar é o normal, acertar é que é exceção, beleza? E desencana um pouco desse lance de a perspectiva não ficou boa, não. Pensa em proporções, pensa nessa linha, a que distância essa linha está dessa outra, certo? A que distância essa linha, essa aqui, desculpa, está dessa. Acho que a posição da câmera aqui não é exatamente a posição do que eu tô vendo, então ficou um pouco mais inclinado o meu do que você tá vendo pela câmera, mas enfim, certo? E o resto é prática, cara, é isso aí, é prática. Falou!